Muito bom estarmos juntos como igreja, e o que vimos aqui na frente de várias vidas, né? Isso literalmente é só o começo, porque o Senhor Jesus morreu por todos, e para todos há um caminho, né? E Ele tem nitidamente atraído as vidas a Ele. Isso é algo muito especial, fruto de muita oração, fruto de muita intercessão, fruto de muitos meses, talvez anos, clamando por algo que creio que o Senhor está cada vez mais liberando a mão dEle sobre a nossa cidade, liberando a mão dEle aqui sobre as vidas, e cada vez mais atraindo elas para si. Então é um tempo de muita alegria e também ao mesmo tempo de muita expectativa, onde nós temos visto esse agir de Deus de forma sobrenatural, amém? Atraindo vidas a Ele, para a honra e glória do nome dEle, e cada um aqui faz parte disso, amém? Todos aqui são chamados e comissionados para fazerem parte disso, e é um pouco aqui da carga para essa manhã. Se puderem colocar os slides aqui, vamos ver se vai dar certo. Boa. Glória a Deus. Queria te convidar mais uma vez a impor as mãos agora sobre os teus olhos, sobre a tua cabeça, e nós pedimos, Senhor, espírito de revelação e de conhecimento nessa manhã, Senhor, para que nossos olhos e ouvidos espirituais sejam abertos, Senhor, para nós cada vez mais compreendermos, Senhor, o Teu propósito e aquilo que Tu tem para cada um de nós, individualmente e como igreja, Senhor. Tu tem nos chamado e nós queremos mais uma vez aqui abrir o nosso coração para receber de Ti e aprender de Ti, Senhor, e sairmos transformados, Senhor, a Tua imagem e semelhança. Aleluia. Glória a Deus. No meio desse, creio eu, avivar que o Senhor está fazendo no nosso meio, algumas coisas nós precisamos reforçar, relembrar, talvez alguns aprender, mas quando vinha pensando, né, no título dessa ministração aqui, poderiam ser vários, tá? Mas um deles, ele seria esse recapitulando a visão. Então, quando tem um texto em Provérbios 29, 18, que fala: onde não há visão, o povo perece. Quando nós não temos clareza de onde estamos e para onde vamos, o povo fica perdido, todos nós ficamos perdidos. Então nós precisamos constantemente estar relembrando, né? Relembrando a visão do porquê nós estamos aqui como igreja, porquê nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus para viver o quê. Então nós temos que constantemente recapitular isso. E talvez muitos aqui já me ouviram o Gilberto, ouviram o Roberto, o Leandro falar sobre coisas muito semelhantes a essa, mas não tem problema. Nós precisamos rever e ver de novo, e vermos de novo, até que aquilo que sabemos se torne aquilo que praticamos, amém? Até aquele conhecimento, na verdade, que muitas vezes aprendemos, ele se torne vida em nós. Todo e qualquer conhecimento que não gera transformação e atitude prática, ele é basicamente inútil. Ele é saber por saber, ele é conhecer algo, entender, mas se não gerar uma transformação interior, que se reflete numa atitude exterior, é saber por saber, né? E isso pode ser orgulho, inclusive, do nosso coração. Então, talvez para muitos, inclusive, nós já sabemos coisas como essas, mas nós precisamos ver e rever, até que isso se transforme em vida em nós. E esse saber, esse conhecimento, ele transforma o nosso interior. E isso se manifesta de uma forma prática nas nossas atitudes. Amém? Paulo mesmo, ele fala em Filipenses 3:1, ele diz: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Cheios de alegria, nós estamos também. E ele diz assim: a mim não me desgosta, né? E é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então tinham coisas que Paulo, ele tinha que repetir mesmo. Ele dizia: olha, para mim não é um problema isso, inclusive para vocês é muito bom que nós falemos sobre essas mesmas coisas. É isso que Paulo está falando. Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 2:1, ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então nós temos que nos apegar com muita firmeza àquilo que temos ouvido, para que nós jamais nos desviemos disso, amém? Os irmãos de Salvador, aprendi com eles uma frase que o Daniel Baker repetiu semana passada, numa conferência para casais em Porto Alegre, e ele disse: poucas verdades, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Muitas vezes nós complicamos as coisas mais do que elas são, né? E o Evangelho, ele é muito simples. E nós precisamos, então, entender essa simplicidade do Evangelho. A palavra mesmo diz, né, que nós devemos voltar à simplicidade, à pureza devida a Cristo. Então, nós precisamos, não de grandes coisas, não de grandes eventos, mas pode ser que Deus queira fazer grandes eventos, não tem problema. Mas isso é um como, e não é a essência. Nós precisamos pegar a essência. E essa essência são poucas coisas, bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. Amém? Esse é o nosso dia a dia
como igreja, e é um pouco do que eu creio que o Senhor também quer fazer aqui nessa manhã. Glória a Deus, precisamos ter a nossa mente aí lavada e renovada por essas verdades, e nós vamos fazer uma certa recapitulação aqui então, e essa recapitulação, ela começa muito sobre quem nós somos como igreja. Então, quem nós somos como igreja, nós nos chamamos aqui como, de discípulos de Jesus. E eu estava escrevendo que vivem na cidade de Canoas, mas tem os nossos irmãos aí de Charqueadas, Sérgio ali, esposa agora em São Francisco de Paula. Com certeza eu vou visitar vocês, eu amo aquela terra, glória a Deus. São Francisco de Paula, mas então eu botei um com ali, que também convivem. Muitas vezes irmãos que congregam conosco, passam o dia trabalhando aqui, convivem em Canoas, mas somos todos discípulos de Jesus, amém? Todos temos essa clareza. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, deixa eu ver, 11 horas. Tentar ser o mais didático possível, porque nós precisamos gravar essas verdades. Quem nós somos? Discípulos de Jesus, na cidade de Canoas. Somos os únicos discípulos de Jesus em Canoas? Com certeza não. Temos muitos irmãos que congregam em outros lugares, em outras congregações, que amam o Senhor, buscam o Senhor. Então, nós somos uma parte da Igreja de Cristo na cidade de Canoas. Amém? Uma parte da Igreja de Cristo na cidade de Canoas, procurando cada vez mais vivermos em unidade com outras partes da Igreja de Cristo que também vivem aqui em Canoas. Ser discípulo de Jesus significa, primeiro, além de reconhecer Ele como o nosso Salvador, mas que Ele também é o nosso Senhor. Outra verdade que nós não podemos esquecer. Ele é sim o nosso Senhor, Salvador, aquele que nos resgatou do império das trevas para o reino da luz, mas Ele também é o nosso Senhor. E basicamente reconhecer Ele como nosso Senhor é o que nos torna um discípulo de Jesus. Discípulo é o seguidor do Mestre, é aquele que procura ser como o seu Senhor. Ser um discípulo de Jesus, reconhecer o governo dele sobre a nossa vida. E se eu reconheço que Ele é o Rei e que Ele governa, basicamente o meu papel como discípulo é ouvir tudo o que Ele fala e obedecer tudo o que Ele manda. Discípulo de Jesus é ouvir tudo o que Jesus fala e obedecer tudo o que Ele manda. Mas Dani, eu acho que não importa, Concorda comigo? Esses dias já faz tempinho, fui ministrar numa outra cidade, numa congregação, e aí eu estava muito cansado, e depois de várias ministrações, e um grupo de irmãos, de líderes da congregação me perguntaram, olha, a gente queria te levar para jantar depois do encontro. Eu falei, que coisa boa, a gente sabe que tu gosta de carne, E aí me levaram para jantar num lugar, e disseram, na verdade a gente quer lançar alguns temas polêmicos nessa janta. Aí eu falei, era pegadinha, e aí eu fui na janta com os irmãos, é que a gente está passando por alguns desafios e tal, e aí eles começaram a trazer algumas coisas, e veio a pergunta, o que tu acha? O que tu acha sobre isso? E a minha resposta foi assim, olha, pouco importa o que eu acho. A pergunta é, o que o rei acha? O que o rei pensa sobre isso? O que aquele que governa e é o nosso Senhor pensa sobre isso? Então não importa muito o que eu penso. Em algumas coisas eu penso parecido com vocês, outras eu penso diferente. Mas o que o rei pensa? Isso é sermos discípulos de Jesus. Ouvirmos tudo o que Ele fala e obedecermos tudo o que Ele manda. E aí talvez nas tuas finanças tu vai ter uma opinião. Mas nós vamos ver o que o rei pensa. O que Ele quer sobre a nossa vida. Talvez nos seus relacionamentos familiares, ou com amigos, ou dentro da igreja, tu tem uma opinião. Mas o que o rei pensa sobre esses relacionamentos? Essa é a pergunta sempre que nós temos que nos fazer. E ao vivermos a vontade de Deus e estabelecermos ela na nossa vida, nas mais diversas áreas, nós estamos instaurando o reino de Deus na nossa vida. O governo dele sendo estabelecido na minha vida, na minha família, no meu relacionamento com a Tiele, com os meus filhos, no meu trabalho, no meu relacionamento com a igreja, é o reino de Deus sendo estabelecido. A vontade do rei sendo estabelecida onde nós vivemos. E aí o reino ele vai se estabelecendo, espalhando em nós. Isso é sermos discípulos de Jesus. Amém? Então quem nós somos? Discípulos de Jesus na cidade de Canoas, que fazem parte da Igreja de Cristo nessa cidade. E discípulo é aquele que ouve tudo o que Jesus fala e obedece tudo aquilo que Ele manda. Amém? Consentimos com isso? Glória a Deus. E nós não estamos aqui de forma aleatória, mas nós temos algo muito claro aqui, que é um propósito. Nós fomos redimidos para alguma coisa. Se não houvesse essa parte aqui do propósito, ao sermos salvos e nos batizarmos, e talvez todo pregador já fez essa piada algum dia, era melhor ficar debaixo da água, no batismo, e morrer e ir para o céu, Mas por algum motivo nos tiram da água, É para que nós tenhamos agora vida.
Amém? E não é qualquer vida, é uma vida em abundância. Jesus disse que Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A morte e o sepultamento no batismo, ela é para que a nossa velha natureza seja sepultada, mas quando nós levantamos das águas do batismo, tendo anteriormente pela fé reconhecido Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós então agora pelo Espírito Santo, habitando em nós, recebemos vida. E essa vida agora, vocês concordam comigo, que é para ser vivida como o Rei quer que eu viva. E não de qualquer forma, é uma vida que é para esse Rei que eu acabei de reconhecer, que é o Senhor da minha vida. E esse Senhor, Ele tem uma vontade, Ele tem um propósito. O que acontece é que nós não podemos agora, como discípulos de Jesus, que ouvem tudo aquilo que Ele fala e obedecem tudo aquilo que Ele manda, viver para o nosso bel prazer. Mas nós temos que viver debaixo de um propósito. Esse propósito, inclusive, ele tem vários textos, e talvez surpresa para alguns, a frase que nós mais repetimos não é um versículo, mas esse propósito ele pode ser resumido, tá? Então isso não é um versículo, mas ele pode ser um resumo. Os versículos eu botei aqui embaixo, tem vários que inspiram aqui esse resumo, mas então nós que somos discípulos de Jesus em Canoas, que reconhecemos Ele como Salvador e Senhor, queremos agora ouvir tudo aquilo que Ele fala, obedecer tudo aquilo que Ele manda, e viver então para aquilo que é o propósito estabelecido por Ele e não por nós. Esse propósito que nós tanto repetimos de sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus, ele é um propósito estabelecido por Ele e não por nós. Então, como discípulos, a nossa vida toda deve ser filtrada a partir de uma lente deste propósito. Tudo o que nós fazemos no dia a dia precisa ser filtrado, imagina uma lente, e essa lente se chama propósito eterno de Deus, e você todos os dias precisa colocar ela, e enxergar a sua vida e o seu dia a dia na perspectiva do propósito dele, e não do teu, e não do nosso, amém? Então tudo o que acontece conosco precisa estar nesse filtro. E esse propósito, então, ele nos fala, ele nos fala de algumas palavrinhas-chave, nos fala de uma família, está nos falando de unidade. Deus não quer uma pessoa salva, Ele quer uma família redimida. O propósito de Deus, ele é que nós sejamos salvos individualmente, para que agora coletivamente nós sejamos um povo santo, de exclusiva propriedade dEle, a fim de proclamarmos as virtudes dEle, daquele que nos tirou das trevas para o reino da luz. Então, individualmente nós somos salvos, mas agora nós somos inseridos numa família para que coletivamente vivamos esse propósito. Amém? Então, Deus quer uma família. Hoje nós damos o nome dessa família de igreja. Essa família se cumpre através da igreja, uma família de filhos naturais e filhos espirituais. Então está falando de uma unidade aqui, relacionamentos, vínculos uns com os outros. Não há como estar em uma vida de dependência do cabeça, Cristo, e não viver em dependência e submissão a Cristo, o corpo. É uma anomalia isso, concorda comigo? Uma cabeça desvinculada do corpo tem vida? Não tem vida. Não há como vivermos o propósito eterno de Deus sozinhos. Não há como vivermos o propósito de Deus sem estarmos vinculados ao cabeça. E Ele diz que Ele é a raiz, ali a videira, e nós somos os ramos. E é interessante que essa figura da videira, Jesus podia ter pego qualquer outra árvore, né? Podia ter pego macieira, podia ter pego bananeira, qualquer árvore. Eu não posso afirmar isso, tá? Mas eu creio. Por que a videira? Tem várias alusões, claro, ao vinho, alegria, Espírito Santo, etc. Mas a videira, tu percebe comigo que todos os ramos dela são tudo entrelaçados, né? Todos eles são entrelaçados. Não tem um ramo, olha, aquele ramo é o principal da videira. É ou não é? Todos precisam estar conectados à videira, recebendo dessa seiva, dessa vida que flui através do corpo. E nós juntos, bem conectados, podemos sim viver o propósito eterno de Deus. Então essa unidade da família está falando de relacionamentos, está falando de discipulado, está falando de companheirismo, está falando de juntas e ligamentos bem sólidos, onde nós vivemos o nosso dia a dia como igreja, cumprindo o quê? O propósito eterno de Deus. Amém? Essa família também, ela não é qualquer família, ela é uma família grande. Ela é uma família grande, é uma família de muitos filhos. É uma família de muitos filhos, porque Jesus, ele veio para resgatar todos. Nem todos reconhecem esse resgate. Sabiam que no inferno não vai ter
ninguém lá por causa de pecado. Ninguém vai para o inferno por causa de pecado. As pessoas que não vão ser salvas, elas vão lá por não reconhecerem que Jesus já pagou o preço por nosso pecado. Porque se fosse por pecado, todos nós aqui, estaríamos muito mal. Ninguém vai para lá por causa do pecado. Nós vamos lá por quê? Por não reconhecermos a obra de Cristo na cruz, que já lavou o nosso pecado. E isso é para todos. Então, nem todos reconhecem essa verdade. Nem todos se arrependem, mas está disponível. Então, nós precisamos, sim, buscarmos muitos filhos semelhantes a Jesus. E há um engano, há uma terceira palavra aqui, que ela fala da qualidade. Não é qualquer família, é uma família de qualidade. Mas antes de entrar na qualidade, há um possível engano, que é achar que para termos qualidade, não temos como ter quantidade. Não tem como, as duas coisas. Mas isso não é verdade, que caia por terra esse engano aqui. A verdadeira qualidade, ela traz quantidade. Ovelha sadia dá cria. Então, se nós queremos qualidade, essa verdadeira qualidade vai gerar quantidade. Muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, talvez, se nós não estamos multiplicando, nós precisamos buscar cada vez mais sermos semelhantes a Jesus, para multiplicarmos. Inclusive, é um sinal, é um indicador da nossa vida. Não estou botando numa balança espiritual, não é isso. Mas eu estou dizendo que nós temos que refletir. A nossa vida tem dado fruto, existem vários tipos de frutos na palavra, tá? Sem entrar no detalhe. Mas existem vários tipos de fruto na palavra. Mas nós estamos dando frutos de arrependimento, frutos do Espírito, frutos de vidas. Precisamos dar fruto, porque ovelha sadia vai dar cria. Essa família, então, em unidade, uma família, nenhum de nós consegue sozinho viver esse propósito. Mas agora, com muitos filhos, não são qualquer filhos, são filhos à imagem e semelhança de Cristo. Esses filhos à imagem e semelhança de Cristo, nós acabamos de ler, o Roberto, ele citou o texto aqui de Romanos 8, Romanos 8, 28, que diz, sabemos que, e crente gosta desse texto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam, não é para o meu bem-estar. Não é para que eu fique bem com os meus propósitos. Todas as coisas cooperam para o propósito, para este bem, que é o seu propósito. É isso que o texto diz, e não o meu propósito. Todas as coisas cooperam para sermos uma família de muitos filhos, a imagem e semelhança de Jesus, para a glória dele. Inclusive, o texto seguinte, Romanos 8, 29, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo aqueles que são chamados segundo o seu propósito, o qual os chamou e predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, todas as coisas elas cooperam para que a imagem do Filho seja formada em nós. E nós assim cumpramos o seu propósito. E não que todas as coisas cooperam para o meu bem-estar e para os meus planos. Entendem? Se nós olharmos as coisas do nosso dia a dia na perspectiva, na lente do nosso plano, aí realmente muita coisa parece que não está cooperando, Mas quando nós botamos o filtro da lente do propósito de Deus e nós olhamos, todas as coisas estão cooperando para que Cristo seja formado em nós. E nós, refletindo a imagem e semelhança de Cristo, vamos multiplicar a vida de Cristo em unidade com nossos irmãos para uma finalidade, que é a glória de Deus. Todas as coisas, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Essa lente, queridos, tem que estar muito clara, tem que estar cristalina, tem que estar límpida nos nossos olhos espirituais. Senão, a nossa tendência é não estarmos vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque vamos olhar as situações, os dilemas, os desafios, a enchente, como o Roberto falou, pela perspectiva errada. E a maneira como nós olhamos a nossa vida determina as nossas ações. Um exemplo muito simples. Quem aqui tem cachorro? Quem aqui tem cachorro e gosta de cachorro? Boa, muitos aqui, Então, se você que gosta de cachorro, vê um cachorro na rua que tu não conhece, correndo na tua direção, a tendência é que tu acha aquilo, que querido, cachorro fofinho, e aí tu vai lá e faz um carinho nele. É ou não é? Tu gosta de cachorro, tem cachorro.
Agora, se tu já foi mordido por cachorro, já pegou trauma de cachorro, já teve raiva por causa de, em todos os sentidos, né? A doença, a raiva ou raiva mesmo daquela mordida. Tu não gosta e o mesmo cachorro vem correndo na tua direção. Qual que é a tua reação? Eu vou sair correndo. Então, a mesma coisa pode ser vista por lentes distintas. E a forma como tu enxerga aquilo vai determinar a tua ação, a tua reação. Então, se nós enxergarmos o nosso dia por qualquer outra lente, sem ser a lente do propósito eterno de Deus, nós vamos tomar decisões incoerentes com aquilo que fomos chamados para viver. Estão conseguindo acompanhar? Precisamos ter a lente de Cristo, amém? E por que isso é muito... Não há como ser discípulo de Jesus, não há como se render ao senhorio de Cristo e não se render àquilo que conquista o coração dele. Não há como se render ao Senhor e não se render ao plano e o propósito dele. Entende? Se Ele é Senhor de tudo. Então nós precisamos nos render ao propósito dele. E a nossa vida toda precisa estar convergindo para isso. É para isso que nós fomos criados. Para a glória de Deus, através de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Amém? Um amém um pouquinho mais forte. Amém. Glória a Deus. Isso... a palavra nos mostra desde o início da criação. Quando nós pegamos Gênesis 1, e se nós queremos entender um propósito que é eterno e que não tem influência do pecado, nós temos que ver aquilo que Deus fez antes do pecado. Concorda comigo? Quando nós olhamos Gênesis, o livro das origens, o livro do começo de tudo, Gênesis 1, 26 a 28, ele fala disso, fala desse propósito. E ele vai nos dar dois elementos muito práticos aqui, do como nós vamos cumprir este propósito no nosso dia a dia, que é o próximo slide, não vou passar agora. Como nós vamos viver isso no nosso dia a dia. Dois elementos vão ser trazidos no texto de Gênesis 1, 26, podemos todos abrir. Gênesis 1, 26. Pode continuar no slide aqui, pessoal, abram as Bíblias aí para acompanhar em paralelo. Gênesis 1, 26, quem achou diz amém? Amém. Esse é fácil de achar, né? O primeiro livro, primeiro capítulo, primeira ou segunda página. 26 diz o seguinte: também Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, e etc. Ele repete ali. Esse texto aqui ele nos apresenta dois elementos muito claros de como nós vamos viver o propósito eterno de Deus. O primeiro deles é que Deus, e aí aqui está no plural, façamos, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde o início da criação, eles disseram, façamos essa criação à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No 27 ele repete, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então o primeiro elemento de cumprirmos o propósito eterno de Deus é carregarmos o DNA de Cristo. É carregarmos a imagem e semelhança de Cristo. O que acontece é que Deus, desde a eternidade, ele estava muito satisfeito, muito contente com um vínculo de amor perfeito que o Pai tinha com o Filho. E o que acontece é que Deus quis multiplicar esse vínculo, porque esse vínculo glorificava a Deus. E o Pai quis então multiplicar essa vida de comunhão com o Filho perfeito dele, para uma nova inteira raça de filhos e filhas à imagem de Jesus. O Pai, ele se contenta com o Filho, quando Jesus é batizado, se abrem os céus e vem uma voz do céu que diz, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então o Pai que tinha todo o prazer no Filho, desde a eternidade, ele decide multiplicar em muitos filhos a imagem do seu Filho. Porque muitos filhos, refletindo a imagem de Cristo, eles iriam trazer glória para o Pai. Porque toda a satisfação dele está em Cristo. Por isso que Cristo em nós é a esperança. Não há outra esperança, entende? Todo o propósito de Deus, ele começa com a imagem dele sendo colocada na raça humana.
A partir do momento que Adão e Eva nasceram à imagem e semelhança de Deus, cada um com as suas características, homem e mulher refletindo a glória de Deus, Deus deu o segundo elemento do propósito dele. O segundo elemento dele, ele diz: agora vocês que carregam a minha imagem, sejam fecundos e multipliquem essa imagem. E encham a terra da minha imagem, para que toda a terra reflita agora a minha imagem e reflita a glória de Deus. Então o propósito era de filhos e filhas, a imagem de Jesus se espalhando pela terra. Amém? Filhos e filhas, a imagem de Jesus espalhados por toda a terra. Isso é o que Deus estabeleceu em Gênesis 1. E ele ia olhar, e a terra agora está cheia de Cristo, do meu Filho amado, e ele ia olhar o reino estabelecido na terra. Todo o prazer do Pai. Amém? O que acontece é que nós sabemos que em Gênesis 3 vem a questão do pecado. E eu não vou chover no meu molhado aqui para vocês, mas o pecado, o que ele atacou na essência? Ele atacou o primeiro elemento, a imagem de Deus. Imagem de Deus espalhada por toda a terra. O pecado, ele mancha o quê? A imagem de Deus. Deus, ele é santo, não há pecado no nosso Deus. Então, quando o pecado entra no DNA humano, na raça humana, os filhos que são gerados a partir daquele momento, isso está também em Gênesis 3 ou 5, se eu não me engano, acho que 5:2. Se puder confirmar para mim que Adão e Eva geraram filhos e filhas, sua imagem e semelhança, acho que é 5:1 e 2. Todos os filhos que vieram de Adão e Eva, com o DNA agora manchado pelo pecado, começaram a reproduzir filhos e filhas, não mais a imagem e semelhança de Deus, mas agora filhos e filhas a sua imagem e semelhança, nascidos já no pecado. 5:3. Então agora a multiplicação de filhos e filhas de Adão e Eva não mais iria refletir a glória de Deus. Estão entendendo? Não mais iria refletir a glória de Deus, porque iriam espalhar filhos e filhas, não mais a imagem de Deus, mas sim já nascidos no pecado. E é por isso que a palavra diz que todos se extraviaram, se desviaram e se tornaram inúteis para o propósito eterno de Deus. É isso que diz a palavra. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porque a partir de Adão e Eva, todos já nasceram com essa condição aqui, semelhantes a Jesus, riscada. Não há como multiplicar a vida de Cristo a partir daquele momento. Mas graças a Deus, nós sabemos o final dessa história, né? Esses dias os irmãos estão falando que está saindo a 5ª temporada do The Chosen, né? E aí convidaram para ver no cinema, e aí eu falei, cara, eu não vou ir com vocês, porque eu parei lá na 2ª temporada, eu não vi o resto. E aí um dos guris, acho que foi o Diego, disse, mas tu conhece a história, né? Conhece o final, né? Daí eu falei, é verdade, nós conhecemos a história. Deus não desistiu do seu propósito, amém? Mas ele pega o seu DNA de novo, e ele agora, o Filho dele, vem ao mundo, e ele se faz carne, e ele habita em nós, cheio de graça e de verdade, ele não conhece o pecado, não comete o pecado, ou seja, há 4.000 anos, desde o nascimento de Cristo, mais ou menos, não havia alguém que fizesse o bem, não havia alguém útil para o propósito eterno de Deus, até que Cristo vem sem a semente do pecado, a mesma semente da criação, amém? A mesma semente, a imagem e semelhança de Deus. Então, depois de tantos anos, Deus olha e diz, agora, esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E o que acontece é que quando Jesus morre, ele ressuscita e ele é exaltado e vai voltar, amém? Nós conhecemos essas verdades que não podem ser apenas teoria, decoreba, mas elas têm que conquistar o nosso coração. Nós sabemos que, então, o sacrifício de Jesus na cruz, a ressurreição e a exaltação dele, quando nós, pela fé, reconhecemos isso, pela fé, isso é a pregação do Evangelho, quando nós reconhecemos pela fé a obra de Cristo na cruz, e que aquela obra, ela não é mais válida para todos os seres humanos, mas ela agora é válida na minha vida, porque eu creio em Jesus, que Ele se fez carne, que Ele habitou entre nós, que Ele morreu por mim. Naquele momento em que eu me rendo ao senhorio de Cristo, duas coisas são feitas. Duas coisas são restauradas nesse momento. Lembra dos 2 elementos? O pecado, ele manchou em primeiro lugar o quê? Me ajudem aí. O pecado manchou em primeiro lugar a imagem e semelhança de Cristo em nós. Quando nós nos convertemos, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de nós. E nesse momento ele restaura o quê? A imagem
de Cristo em nós. É por isso que Jesus, ao falar com Nicodemos, ele fala que é preciso nascer de novo. Porque a natureza que vem de Adão, ela é inútil para o propósito eterno de Deus. Aquele molde reprodutor que foi replicado desde Gênesis não presta para o propósito eterno de Deus. Mas em Cristo, é por isso que a palavra chama ele de o último Adão. Porque a partir de Cristo ele lança um novo molde reprodutor. E a partir do momento em que nós nascemos de novo, não da carne, mas nós nascemos do Espírito, reconhecendo Ele como nosso Salvador e Senhor, o Espírito Santo, ao habitar em nós, restaura a imagem de Deus em cada um de nós. E a partir desse momento, nós nos tornamos de novo úteis para o propósito eterno de Deus. Porque esse aspecto que havia sido manchado pelo pecado, de filhos à imagem de Jesus, ele é restaurado pela gloriosa pessoa do Espírito Santo, que junto com o Pai e o Filho merecem uma salva de palmas nesse momento aqui. Aleluia. Glória a Deus. Só que existe um segundo aspecto que precisa ser restaurado. Lembram? Em Gênesis, a imagem de Deus, e ele disse: se multipliquem e se espalhem. Concordam comigo? 2 aspectos lá da criação. Nós vimos que a morte de Cristo, a ressurreição, ela restaura agora, pela conversão, o novo nascimento, o primeiro aspecto. Ela restaura então a imagem de Cristo em nós. Agora, quando Jesus ele está com os discípulos, um pouco antes de ser exaltado, o que ele diz para eles? Naquele momento, ele restaura o segundo aspecto do propósito eterno de Deus. Quando Jesus, pouco antes de ser ressuscitado, ele chega para aqueles irmãos e ele diz: agora, vocês que carregam a minha imagem de novo, vão por toda parte e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28 é o cumprimento de Gênesis, Mateus 28, 18 a 20, é o cumprimento de Gênesis 1, 26 a 28. Quando Jesus vem e diz: agora, vocês que carregam a minha imagem, se espalhem por todas as nações. Porque a partir do momento em que nós vamos e fazemos discípulos em todas as nações, nós transmitimos a imagem de Cristo. E ao enchermos essa terra da imagem de Cristo, Ele vai dizer: esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Fazermos discípulos é o cumprimento da multiplicação da imagem de Cristo estabelecida antes do pecado. Amém? Então, ao nos convertermos e termos na nossa vida o primeiro aspecto do propósito restaurado, a imagem de Cristo em nós, nós automaticamente somos comissionados para seguir o segundo aspecto: irmos e fazermos discípulos. Amém? Para isso que o Senhor veio, para isso que nós fomos criados, a imagem de Deus se espalhando por toda a terra. Homens e mulheres, discípulos de Jesus, em comunhão com o Pai, desfrutando daquilo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutavam desde a eternidade. Amém? Há 2 coisas então que nós precisamos fazer, que é o que esse texto diz aqui. Há 2 coisas muito claras. Nós precisamos então, e aqui é decoreba, nós temos que decorar porque isso faz parte da lente, é a parte prática da lente, tá? Nós precisamos então o quê? Queridos, ser e fazer discípulos. Repete comigo: ser e fazer discípulos. 2 coisas. Essa é a nossa vida. Nós fomos redimidos agora para ser e fazer discípulos. Está muito fraco. Vamos lá, nós fomos salvos, redimidos agora para sermos e fazermos discípulos. Por quê? Olha os 2 elementos aqui. Ser discípulo está falando da vida de Cristo em nós, da imagem e semelhança de Cristo em nós, do caráter de Cristo sendo desenvolvido em nós. Fazer discípulos fala do segundo aspecto, agora multiplicarmos a vida de Cristo. O Evangelho é simples. O que nós precisamos fazer? Fazer discípulos. É sempre esses 2 aspectos. Quando Paulo ele se converte, ele faz 2 perguntas ao Senhor. A conversão dele é narrada mais de uma vez em Atos, mas a última vez que ela é narrada, ele conta 2 perguntas que ele faz ao Senhor. O cara tomou uma decisão por Jesus e ele pergunta 2 coisas para ele. A primeira é: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu quero ter comunhão contigo, ser um discípulo teu, te conhecer, te glorificar, andar contigo, ser discípulo.
E a segunda pergunta que ele faz é: e o que tu queres que eu faça? E a segunda pergunta que ele faz: quem és tu, Senhor? E o que tu queres que eu faça? Quem és tu, Senhor? Comunhão com o Senhor, andar com Ele, tendo o caráter de Cristo formado cada vez mais em nós. Fazer discípulos. O que tu queres que eu faça? Multiplica a vida de Cristo. Amém? É muito simples e sempre se trata dessas duas coisas. Quando nós olhamos, e nessa ordem, quando nós olhamos, por exemplo, vamos olhar o caráter e o carisma. Então, caráter de Cristo sendo formado em nós. Carisma, os dons do Espírito fluindo através do corpo para multiplicarmos a vida de Cristo. Amém? Quando nós olhamos o Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo em nós, além da comunhão com o Senhor, nós podemos olhar os frutos e os dons do Espírito, é ou não é? O que é frutos do Espírito? Caráter de Cristo sendo formado em nós. Ser discípulo. Eu não sou manso. Eu não sou longânimo, não sou paciente, mas Cristo é. Ser discípulo é o fruto do Espírito sendo gerado em cada um de nós. A imagem dele sendo formada em cada um de nós. Amém? Agora nós falamos dos frutos e o dom do Espírito. O Espírito Santo vem como o dom, o presente, para nos cooperar no fazer discípulos. Concordam comigo? O dom nunca não, mas não é apenas para nós, ele é para a edificação da igreja, fazer discípulos, é sempre esses dois aspectos. Então, se te perguntarem, do que se trata a tua vida como discípulo de Jesus? Ser e fazer discípulos, amém? Essa é a lente prática por trás do propósito eterno de Deus, o nosso dia a dia. Para que nós temos o discipulado, a igreja na casa, os encontros? Porque nós precisamos ser e fazer discípulos. Sempre um aspecto de edificação e outro aspecto de multiplicação. Edificação, multiplicação. Edificação e frutificação. Amém? Grupo caseiro. Qual é a finalidade do grupo caseiro? Edificação e multiplicação. Ser e fazer discípulos. Qual é a finalidade do discipulado? Ser e fazer discípulos. Imagem de Cristo formada em mim. E a multiplicação dessa imagem. Nós vamos juntos multiplicar essa imagem. Fazer discípulos. Estão gravando? Eu estou repetindo 63 vezes de propósito, porque nós precisamos deixar que isso conquiste o nosso coração. Que não seja apenas uma verdade mental decorada, mas que a nossa vida, ela passe por essa lente, pela perspectiva do propósito eterno de Deus. Porque ao sermos e fazermos discípulos, nós estamos cumprindo o propósito eterno de Deus. Amém? Sempre os dois, uma conversão interior à imagem e semelhança de Cristo, que gera uma transformação exterior, uma prática de irmos e fazermos discípulos. Último exemplo, Marcos 3,14, quando Jesus chama os 12 a primeira vez, para que ele chamou os 12? Diz ali, então designou os 12 para duas coisas, estarem com ele e para os enviar. Duas coisas, estarem com ele, andarmos com Cristo, a imagem dele refletindo em nós, e para os enviar, irmos e fazermos discípulos, multiplicarmos a vida de Deus. Sempre são essas duas coisas. Então, que nosso coração, amém, seja nessa manhã aqui conquistado por isso, por essas verdades. O resumo aqui, a última vez, prometo aqui ó, Gênesis 1:26, por causa de Cristo, né, Mateus 28 cumpre Gênesis 1. Então, vamos lá. Nós somos criados à sua imagem, lá em Gênesis, para multiplicar e encher a terra. Isso é a essência da igreja, a sua imagem aqui na terra, para a glória de Deus, e a missão da igreja é multiplicar essa imagem. É isso que nós temos que fazer. Muitos filhos à imagem e semelhança de Jesus. Ao sermos muitos filhos, como igreja, à imagem e semelhança de Jesus, nós vamos exercer essa autoridade que ele deu desde o início para o homem, que foi usurpada por Satanás, mas foi reconquistada por Cristo e foi delegada à igreja. Nós vamos agora exercer essa autoridade, fazer discípulos. Caráter de Cristo em nós. E a multiplicação dessa imagem, ser discípulos e fazer discípulos. Isso é o que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Amém? Amém. Glória a Deus. Não podemos, então, viver de qualquer forma. Não podemos viver de qualquer forma. Nós temos um estilo de vida. Como nós andamos aqui sendo e fazendo discípulos? Esse tem que ser o nosso dia a dia. Essa tem que ser a agenda do discípulo. João Nelson fala isso, né? A agenda do discípulo é ser e fazer discípulos. Essa é a agenda. O que está no teu dia a dia como discípulo? No trabalho, ser e fazer discípulos. O que está no teu dia a dia, teus compromissos na tua casa? Ser e fazer discípulos com a tua família. Amém?
Uma coisa muito importante, então, de entendermos que há uma expectativa do Pai de como nós andamos aqui, é deixarmos muito clara a diferença entre o amor do Pai para a vontade do Pai. Porque o amor do Pai não tem nada a ver com a gente. No sentido de que não há nada que nós possamos fazer que nos faça Ele nos amar nem um pouco mais do que Ele já nos ama. O amor do Pai já é completo. O amor do Pai já é inteiro. Não é por mérito, não é por esforço, não é por obras que o nosso Pai nos ama. Ele nos ama tudo. Amém? Ele nos ama tudo, ao ponto de que Ele deu o próprio Filho dEle como prova desse amor. Deus prova o seu próprio amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A morte de Cristo na cruz é uma prova do amor completo e perfeito do Pai por cada um de nós. Nada do que nós possamos fazer vai aumentar nem um pouco o amor dele por nós, porque já é completo. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. Amém? Já é completo. Porque esse evangelho das boas novas, as boas novas de que nós estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, não havia vida, destituídos da glória de Deus, longe do Pai, inúteis para o propósito dele, existe um evangelho, as boas novas, as boas notícias, e as boas notícias é: tu não vai conseguir te aproximar do Pai de novo. Ao mesmo tempo que isso é a notícia mais terrível de todas, porque Deus é justo, e nós nascemos do pecado, e não há como nos aproximarmos de novo de Deus, por causa do nosso pecado. O Evangelho da Boa Notícia diz que essa é a notícia mais terrível de todas, mas ao mesmo tempo, a notícia mais maravilhosa de todas diz: alguém já pagou esse preço por ti. Jesus já riscou a cédula, a nota promissória, que de dívida contra cada um de nós. Então esse evangelho não tem nada a ver com o que nós fazemos. A boa notícia, ela consiste em que Cristo já fez por nós. Nada a ver com mérito, nada a ver com esforço próprio. Isso tem a ver com o amor, a graça e a misericórdia do nosso Pai, que Ele nos resgatou por causa do sangue do Seu Filho derramado por nós. Amém? Zero esforço nosso. O nosso esforço é reconhecer o que Cristo já fez por nós. Essa é a verdade. Não é mérito nosso. Está clara essa verdade? E aí no pior dia, no teu maior pecado, no dia da tua maior angústia, o nosso Deus, que por ser justo, olha o pecado e há uma sentença apenas de pecado sobre a nossa vida, que é morte. Esse mesmo Deus que não está preso no tempo, onde nós agora estamos com o nosso maior pecado, ao reconhecermos o que Jesus fez por nós, Ele, que não está preso no tempo, olha para o lado e vê Cristo na cruz, derramando o sangue dele agora, nesse momento, no mesmo momento. Lembra que Ele não está preso no tempo? Então naquele momento que eu digo: Senhor, eu não mereço, eu pequei, hoje é o meu pior dia. Ele diz: meu filho, eu já provei o meu amor. Pelo fato de, nesse exato momento, o sangue de Cristo está sendo derramado na cruz por ti, em favor de muitos. E aí Ele olha aquela dívida de morte, por causa da justiça e santidade de Deus, mas Ele vê o sangue de Jesus derramado, e Ele olha para ti e diz: tu já foi limpo, santificado, justificado sois diante de Deus. Por isso nós temos paz com Deus. Por causa de Cristo. O Evangelho não se trata do que nós fazemos, se trata do que Cristo já fez por nós na cruz. Isso tem que estar enraizado no nosso coração, queridos. Porque senão nós temos um risco de irmos para a segunda parte, a vontade do Pai, sermos e fazermos discípulos por mérito nosso, por esforço nosso, como se nós fôssemos de alguma forma fazer o Pai nos amar mais por fazermos isso. Não é isso que eu estou falando. O amor dele é completo. Amém? Repete comigo: o amor dele por mim já é completo. Ainda que, repete comigo, ainda que eu fosse a única pessoa desse mundo, Jesus teria morrido por mim. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre quem nós somos em Cristo. Quando isso está enraizado no nosso coração, nós podemos fazer a segunda pergunta: o que tu queres que eu faça? Não porque Ele vai me amar mais ou não, mas porque eu quero o amar mais.
Mesmo que talvez tu não seja um mega evangelista, ou talvez tu tenha muita dificuldade em entender o que eu estou falando aqui, é por amor ao Pai, por amor a Cristo. Ele nos resgatou de um império de trevas, de morte, para um reino onde há um rei, e esse rei agora tem uma vontade, que fazermos essa vontade não muda em nada o amor dele por nós, mas nós podemos agradar o coração do nosso Pai, fazendo a sua vontade. Vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. Ele nos chamou do império das trevas, queridos. Ele nos chamou do império das trevas para o reino de Deus. Existe um reino agora, existe uma vontade. Nós não podemos mais viver de qualquer forma. Nós não podemos mais viver de qualquer forma. Essa forma, essa cultura, essa forma de viver daqueles que não estão no império das trevas, mas estão agora no reino de Deus. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ser e fazer discípulos. Na época que Paulo escreveu Romanos, existia a escravidão ainda, e lá na escravidão, muitos eram nascidos escravos, outros eram feitos escravos, mas uma vez escravo, a pessoa ficava a vida inteira como escravo, a não ser que ela fosse redimida. Esse é o termo que era usado. A não ser que aquela pessoa fosse redimida, ela seria escravo daquele senhor para a vida toda. E pode ser que alguém, por bondade, por misericórdia, pagasse um preço para redimir aquela pessoa. E ela deixaria o senhorio e o governo do seu antigo dono e passaria agora a um novo governo. Porque ela foi comprada, ela foi redimida. Nós fomos redimidos, queridos, e a palavra diz que não foi por ouro, por prata, nem coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, o preço que foi pago por nós, para nós deixarmos de ser escravos da morte, do pecado e do diabo. Ele não é nada mais, nada menos do que o precioso sangue de Jesus, sem mácula e sem defeito, como um cordeiro santo. Esse preço foi pago para te comprar de volta. Por isso, inclusive, que Satanás não pode mentir sobre a tua vida, porque o teu valor não depende do quanto tu acha que tu vale, do quanto os outros dizem que tu vale, ou do quanto falam que tu vale, mas o teu valor, ele depende do preço que foi pago por ti. O precioso sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele nos redimiu do império das trevas. E ele nos transportou agora para um novo reino. Nós éramos escravos do diabo, da morte, do pecado. Agora fomos redimidos por Cristo e para vivermos por Cristo. E vocês concordam comigo que ao ser redimido de uma escravidão, na verdade o que eu merecia agora, sendo comprado por um novo dono, era simplesmente ser escravo desse novo dono para o resto da minha vida. Concordam comigo? Mas Jesus diz: eu já não vos chamo mais de escravos, de servos. Porque o servo não sabe a vontade, não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado agora de amigos. Porque vos tenho dado a conhecer a vontade do Pai, do que eu ouço do Pai. Então Jesus, que nos redimiu de um império, Ele nos transporta para outro agora, o reino de Deus, o reino dEle, onde nós poderíamos e talvez deveríamos ser escravos e obedecer à vontade dEle simplesmente porque fomos redimidos por Ele. Ele agora nos convida para uma amizade, onde Ele nos faz conhecer a sua vontade, e nós, por amor ao nosso servo, ao nosso Senhor, nós decidimos viver a sua vontade, por amor. Naquela época, quando uma pessoa, um escravo, recebia essa carta de alforria, ele havia sido libertado, seja porque fosse num ano de jubileu ou alguma outra coisa, ele podia decidir continuar escravo daquele dono. E naquele momento ele tinha, se não me engano, as orelhas furadas, como marco de que aquela pessoa decidiu ser um escravo por amor. Nós precisamos ser discípulos com marcas de escravos por amor. Porque Ele poderia nos obrigar a sermos escravos e fazermos a sua vontade, mas Ele decide nos fazer amigos e nos dar a conhecer a sua vontade. E agora nós, voluntariamente, decidimos ser e fazer discípulos, à vontade do Pai. Amém? Isso é o que Ele espera de cada um de nós, é um padrão novo, onde a palavra diz que Ele morreu por todos,
para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então eu que vivo não posso mais viver para mim, não posso mais viver para o meu propósito e para o meu plano. Não que isso vai mudar o amor de Deus por mim, porque Ele é completo, mas eu agora, por amor ao meu amigo Senhor, Jesus, que me chama para perto e me faz a conhecer a sua vontade, eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Ele que me comprou e me resgatou. E agora eu me faço um escravo por amor. E agora essa é a minha vida. Segundo a lente do propósito eterno de Deus. Essa é agora a nossa vida, queridos. Amém? Então nós temos um compromisso muito claro, um compromisso em primeiro lugar com Deus. E olha que interessante, eu não quero falar de práticas aqui, porque nós vamos, inclusive, ter próximos encontros, que a gente vai aprofundar algumas coisas dessas, no próximo da vigília, com certeza. Diego, provavelmente, no seguinte. Mas agora, olha que interessante, pensem na nossa vida como discípulos. É um compromisso que nós temos agora, de sermos e fazermos discípulos. Nós temos um compromisso com Deus, uma primeira perspectiva com Deus. Ser discípulo, meu compromisso de adoração ao Senhor, de comunhão ao Senhor. Por que nós louvamos juntos? Por que nós estamos juntos como igreja adorando? Eu tenho esse compromisso com meu Deus. Consagração, santidade, adoração, comunhão. Mas também eu tenho compromisso não só com Cristo, a cabeça, mas com Cristo o corpo. Uns com os outros agora. Por isso que nós nos edificamos mutuamente, os dons e ministérios fluindo dentro do corpo, a confissão de pecados, a ceia. Vocês entendem que todas as nossas práticas, elas estão dentro da perspectiva do propósito eterno de Deus. E se não estão, precisam mudar. Ou parar. Ou começar. Um compromisso com a igreja. E eu também tenho um compromisso com os perdidos. Uma terceira perspectiva aqui, com aqueles de fora. Amém? Se eu agora fui redimido por amor, e eu decido então me tornar um escravo por amor, um servo por amor, que é amigo dele, do mestre, que me faz conhecer a sua vontade, de ser e fazer discípulos, não tem como eu não ser comprometido com o Pai, com a igreja e com os perdidos. Moisés falava muito, talvez Gilberto se lembre também, ele falava muito que temos a tendência de polarizar e escolher as coisas. Eu sou da palavra, eu sou da oração. E ele dizia, não é um ou outro, é os dois. Eu sou da palavra e do poder, não é um nem outro, é os dois. Eu sou da igreja na casa ou sou do encontro geral. Não é um nem outro, é os dois. Queridos, não é um ou outro, né? Nós temos que ter um compromisso com Deus, com a igreja e com os perdidos. Ser e fazer discípulos. Ser discípulos, o caráter de Cristo formado em nós, o nosso compromisso de buscarmos o Senhor, de adorarmos o Senhor, de estarmos com Ele, fazermos discípulos, buscarmos o perdido, para que esta pessoa agora também receba pelo Espírito Santo a imagem e semelhança de Deus. E agora nós vamos edificar essa pessoa, para que ela também tenha o caráter de Cristo formado nela. Ser e fazer discípulos. Amém? Isso que o Senhor quer de cada um de nós. E para concluir, eu queria passar para vocês, e nós vamos, se Deus quiser, e por misericórdia de Deus, nós deveríamos reforçar essas verdades sempre que pudermos. Todos os dias, no grupo caseiro. A gente pode mandar isso aqui no grupo, leia e releia. Pega o grupo caseiro, gente, vamos relembrar. Por que nós estamos aqui? Que nós somos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que ouve o que Ele fala e obedece o que Ele manda. E nós agora juntos temos um propósito de sermos uma família de muitos filhos para a glória de Deus. E esse propósito, nós que fomos redimidos por Jesus, nós agora decidimos fazer a vontade dEle, que já foi revelada, ser e fazer discípulos, cumprindo de novo o plano da criação. Amém? Todos os dias, lembrando essas verdades, para que nós sejamos conquistados por isso, queridos. E eu queria terminar aqui com uma visão, isso aqui, esse próximo slide eu vou deixar para a vigília, mas eu queria terminar aqui com uma visão, que essa semana eu compartilhei com alguns dos irmãos ali, para me ajudarem a completar essa visão, e eu vou ler ela aqui para vocês. Mas eu pensei diante de Deus, o que nós queremos aqui na igreja de Canoas? E pela fé eu quero ler isso. Mas que isso também conquiste o teu coração, porque cada um de nós, vivendo, sendo
e fazendo discípulos, nós vamos viver essa visão, amém? Essa visão, ela começa com discípulos de Jesus que ouvem tudo o que Ele fala. Queridos, é isso que nós realmente queremos. E se isso não conquistou teu coração agora, enquanto eu estiver lendo, começa a orar, e orar em línguas para que o Senhor lave os teus olhos espirituais, talvez de alguma mancha com relação ao passado, com relação à igreja, com relação a algum trauma, até mesmo abuso que tu possa ter passado em outra situação. Eu não sei a tua história, mas deixa o Espírito Santo agora te lavar, para ter a lente de Cristo, para que nós cheguemos a um momento onde nós tenhamos como igreja, discípulos de Jesus, que ouvem tudo o que Ele fala, e obedecem tudo o que Ele manda. Discípulos com clareza de que o foco está em ser e fazer discípulos para a glória de Deus. Começa a receber isso pela fé, queridos. Homens e mulheres com o caráter de Cristo sendo formado, e o reino de Deus sendo estabelecido nas mais diversas áreas da vida. Na família, nas finanças, no trabalho, nos relacionamentos, na saúde, e ao mesmo tempo multiplicando a vida em novos discípulos, sejam eles naturais ou espirituais. Discípulos à imagem de Cristo e espalhando a imagem de Cristo. Cada um de nós, individualmente, ser e fazer discípulos. Mas o propósito não é individual, ele é coletivo. Então o Senhor quer famílias resgatadas. E aqui eu estou falando de famílias naturais. Teu marido, tua esposa, teus filhos, teus parentes, teus tios, e nós em nome de Jesus declaramos e queremos famílias que vivem o reino de Deus nas suas casas. Lares cheios da presença de Cristo, maridos amando as esposas como Cristo amou a igreja, esposas submissas aos seus maridos como ao Senhor, e filhos obedientes aos pais em tudo. Isso é reflexo de sermos e fazermos discípulos na nossa casa. O Senhor quer isso para cada família aqui representada, amém? Cada família aqui representada, queridos. Mas o Senhor também quer que nós vivamos não apenas na nossa família natural, que é sim o cumprimento na íntegra do propósito eterno de Deus, mas Ele também quer famílias espirituais sendo formadas, onde Ele quer vínculos de discipulado funcionais, tanto na frequência quanto na intencionalidade, na formação e na transmissão da vida. Relacionamentos de transparência, amizade, crescimento, com alvos bem claros de formação do caráter, carisma e obra, sermos e fazermos discípulos nos nossos vínculos de discipulado. Onde o Senhor quer vínculos de companheirismo entre nós, que também funcionem, onde de 2 ou 3 nós vamos nos comprometendo uns com os outros, para nós nos complementarmos com os dons e juntos espalharmos o reino de Deus, nos nossos companheiros, sermos e fazermos discípulos. O Senhor quer igrejas nas casas, grupos caseiros, células, pode dar o nome que quiser aí, tanto na frequência, funcionais, quanto na clareza do seu propósito de edificação e multiplicação. Grupos cheios do Espírito Santo, que expressam a multiforme graça e a sabedoria de Deus através dos dons e ministérios, distribuídos a cada membro do corpo. Igreja na casa, com foco em ser e fazer discípulos. O reflexo disso, queridos, é a nossa cidade. Uma igreja local, uma igreja em Canoas, crescendo em quantidade e qualidade. Transformando a nossa comunidade, a nossa sociedade, o nosso bairro e impactando a nossa cidade com a vida de Cristo. Isso aqui, queridos, Canoas sendo transformada, com a vida de Cristo espalhada, é o resultado de nós, as nossas famílias, os nossos vínculos dentro da igreja, estarmos focados em ser e fazer discípulos, para a glória de Deus. E eu queria te convidar agora a se colocar de pé para nós orarmos, queridos, aqui, para que essa visão, e eu posso compartilhar depois no grupo também, para que essa visão, ela realmente conquiste e lave o nosso coração. Eu queria te convidar a levantar as suas mãos agora, levantar as tuas mãos, queria chamar aqui Roberto, Gilberto também, para estarmos orando e profetizando aqui, mas comigo, agora, cada um com as suas palavras pode orar, mas Senhor Jesus, conquista a nossa vida para o Teu propósito, Senhor. Conquista o nosso coração por essas verdades, Senhor, lava o nosso coração por essas verdades, que elas não sejam só teoria, Senhor, mas sejam a nossa prática, Senhor, que elas não sejam só conhecimento, mas que a nossa vida seja conquistada pelo Teu propósito, Senhor, de sermos e fazermos discípulos para a glória do Pai, Senhor. Nós te louvamos porque aqui nessa manhã Tu está reconquistando alguns que talvez decidiram amar e viver
para o Senhor da obra, mas talvez não tenham deixado o seu coração conquistado para a obra do Senhor. Mas agora, queridos, com as tuas palavras, comece a declarar para Ele: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero, Senhor, ser um discípulo, o teu caráter sendo formado em mim, Senhor, a tua santidade e a tua imagem refletindo em mim, Senhor. Mas eu quero também fazer discípulos, multiplicar essa imagem, Senhor. Ó Jesus amado, na minha família, Senhor, eu quero ser e fazer discípulos, Senhor. No grupo, Senhor, na igreja, na casa, aqueles vínculos de discipulado e companheirismo que tu tem colocado ao meu lado, eu quero, Senhor, ser e fazer discípulos, Jesus. E com os meus irmãos aqui na igreja em Canoas, Senhor, nós queremos, Senhor, ser e fazer discípulos, para que essa cidade te reconheça como Senhor e Salvador, Senhor. Para que essa cidade não seja conhecida por uma enchente, uma catástrofe natural, mas que essa cidade seja reconhecida por uma enchente espiritual, Senhor. De vidas e vidas sendo inundadas pela Tua presença, Senhor. De casas sendo lavadas pelo lavar regenerador da Tua palavra, Senhor. De conversões, de pessoas se rendendo ao senhorio de Cristo aos montes, Senhor. É isso que nós queremos, nós declaramos e nós te pedimos como igreja aqui nessa manhã, Senhor, para que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia.